Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução Podcast. E trazemos dicas aqui todo dia para a gente colher 100 sacos por hectare, né, na lavoura de soja, mesmo com clima adverso. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que tenho certeza que vamos agregar, né? Hoje a ideia do nosso podcast é levar informação para o campo, levar informação para o agricultor, professor, e a gente está muito lisonjeado, né? Porque, de novo, nós estamos tendo o prazer, professor, de a gente receber pessoas aqui no nosso local de trabalho, no nosso dia a dia, que a gente aprendeu. Na verdade, assim, a gente assistiu várias aulas hoje, né? Principalmente nas online, quem não estudou, né? Lá na Exalc, que a gente pegou lá informações tão importantes que hoje a gente conseguiu trazer para o campo, a gente aprendeu lá e está trazendo para o campo. E isso a gente é muito agradecido, porque se não fosse esses professores que a gente fala, a gente não estaria aqui. E a gente também não teria conseguido fazer, né, com que os nossos clientes, nosso agricultor da região, e hoje até, né, pensando a nível de Brasil. Então, professor, muito obrigado por, né, dedicar esse tempo, viagem, chegou já, né? Então tem tudo isso aí. E então a gente agradece demais por a dedicação, esse bate-papo antes aqui, já vimos que estamos muito parecidos, né, professor, assim, onde a gente falar o que a gente pensa com a teoria ao lado, com a prática, então, e assim, doa quem doer. Gostei muito daquilo, sabe, professor? Então, no primeiro momento eu gostaria que o senhor, né, se apresentasse, dissesse onde é que é, o que faz e tal, só para o pessoal que ainda não conhece, o professor já entender de onde é que está vindo tudo isso aí, né? Legal. Nossa, eu que agradeço, né? Primeira vez em Luiz Eduardo Magalhães. Prazer, obrigado mano, pela oportunidade. Fico lisonjeado aí pelas palavras e acho que a gente tenta colaborar o máximo possível com informação técnico-científica e botina suja, né? Que é a lida de anos aí que a gente tem de trajetória. Então, acredito que a gente vai poder bater um papo e colaborar com vocês aí. Eu trabalho com sementes já há 23 anos, desde o ano 2000 praticamente, né? E lá se vão praticamente toda a minha vida profissional, sou formado em agronomia, né? E estudei e trabalhei ao mesmo tempo, fui me aprimorando depois de ter me formado, fui me aprimorando, fiz várias especializações e resolvi estudar ainda mais depois de mais velho. O que me deu, acredito que a possibilidade de unir as duas coisas e potencializar mais aquilo que eu realmente queria, né? Para trabalhar, por exemplo, com grandes culturas, com estabelecimento de lavoura e produção de sementes, que é um mundo dentro da agronomia, um mundo à parte, né? E além de produtor de sementes, sou usuário da semente, então me permite conhecer os dois mundos. Então eu sinto as dores dos dois lados. Às vezes eu tenho uma semente que eu preciso tomar uma decisão, que ela não tem a qualidade que eu quero, mas é o que eu tenho, que eu posso usar naquele momento. E como é que eu tomo algumas medidas ali, algumas decisões para usar aquilo, né? Porque o que é bom, é ruim é fácil. Quando você tem a zona cinza ali que requer um pouco mais de conhecimento e ajuste fino para você usar aquilo, né? Isso de uma forma geral. Então a minha trajetória dentro desse mundo das sementes passa em toda a cadeia produtiva das sementes, né? Desde de melhoramento genético, fui estagiário de programa de melhoramento, já participei de programa de melhoramento, produzi semente de híbrido de milho, que produzi semente de soja, avanço de populações, até a produção da semente genética e as outras categorias, outras classes também. Então tem que entender um pouquinho de legislação, de campo, muito de campo, porque semente você faz no campo. Né? Eu costumo dizer, Leandro, tudo aquilo que é bom para produtividade é melhor ainda para semente. E se você conduz um campo pensando em semente, produtividade está quase que garantida. Entendi. Porque o ajuste fino é mais criterioso. Mais criterioso. Assim. É mais criterioso assim. E aí entra agora tratamento de semente, beneficiamento, a gente está saindo das unidades de beneficiamento para as indústrias de beneficiamento, indústria 4.0 já com automação, com IoT, todas essas coisas, né? Então, tem que estar acompanhando, tem que estar junto com isso daí. Então, esse é o universo das sementes, principalmente de grandes culturas, que é a minha especialidade, né? Então, já se vão todo esse tempo. Então, eu pude estar no momento certo, na hora certa, chegada das biotecnologias aí,
Então o cabelo branco ajuda, né? Ajuda. Isso é importante, Matheus. Até esses tempos atrás, a gente, como foi pro digital, assim, né? Que a gente está hoje trabalhando, então, inclusive, a gente aprendeu nos online aí também, e hoje tem o nosso curso e tal. Mas uma vez uma pessoa me falou no encontro que ela olhou para mim e disse assim: você tem uma coisa, Leandro, que é muito importante. E ela apontou para os cabelos brancos. Né? Ela disse: isso aí vale ouro, né, professor? Porque até no papo antes, né? Assim, é legal porque Deus está colocando pessoas muito parecidas com a gente, junto da gente, né? Que dizia assim: Leandro, já errei muito, né? A idade, vamos falar da velhice, né? O nome velhice, né? Ou a idade. Poxa, a gente já errou bastante. E aí que eu acho que dá pra gente ajudar. E daí ter a coragem, né? Juntou muita coisa que o professor falou aqui em 5 minutos que bate muito conosco, né, Matheus? Sim, não. Então, professor, perfeito, é bom. E hoje a semente ela é tão importante para nós, né? Nesse sentido, não só de genética, né? Mas Sim. de qualidade. Eu queria comentar, o professor falou a palavra estabelecimento da cultura. E dentro do curso da Raiz da Solução tem um pilar que chama implantação da cultura. Então é um pilar fundamental para a gente conseguir o Sem Saco. Sem esse pilar não tem como, né? E aí, então, só para introduzir, a gente vai vir numa série de três podcasts seguidos sobre plantabilidade, sementes e estabelecimento dessa cultura, implantação da cultura. E vai vir no momento que a gente vai até trazer esses podcasts para mais cedo, porque está no momento de implantação da cultura agora. Então, para ver se a gente consegue ajudar o máximo de pessoas possível, de forma gratuita e que tenha essa escala um pouco maior, né? Então, acho que para entrar já no tema, a gente conversou aqui um pouquinho, vamos dividir em 2 blocos principais, professor. O primeiro bloco falando da produção de semente mesmo, que eu acho que é um gargalo nacional isso, e depois falar da fisiologia da semente, com foco no produtor entender a importância de até pagar mais caro numa semente com qualidade, né? Então acho que nós pode começar desse lado, né, Leandro? Beleza, perfeito, professor. A gente está tentando levar, e para quem está nos assistindo, ouvindo, professor, é justamente isso. Começar a entender um pouquinho mais, por isso que é muito importante, né? Até o evento que vai ter aqui, né? De plantabilidade, que está tudo correlacionado, mas essa parte, nós, vamos dizer assim, que o Matheus falou, esse pilar para a gente, dentro da instituição, que a implantação da lavoura, ela nos dá muitos sacos por hectare, sem, teoricamente, a gente gastar dinheiro. A mais, né? A mais, né, professor? Tu vai pensar assim, uma semente, um pouquinho mais de vigor, a gente pagar um pouquinho mais caro, Matheus, mas... Não, mas eu falo assim, Leandro, você colher 70 ou 90, o preço da semente é o mesmo, você já pôs lá. Você entendeu? Okay. Não muda. É um custo fixo, né? Tá. Não, perfeito. Acho que vai caber muito direitinho aí pra gente, quem tá começando uma lavoura de soja esse ano e com todos os... Show. Bom, professor, eu queria começar para ampliar um pouco assim, para entender os cuidados que a gente tem que ter na hora de produzir essa semente. Tanto os sementeiros quanto os produtores que às vezes produzem na própria fazenda, faz essa semente salva. Qual que é os principais cuidados? Claro que acho que é a agricultura inteira ali, mas qual que seriam os principais pontos que o senhor acha que deve ter? Na produção de semente. Na produção de semente mesmo. Até que o professor falou que é no campo que produz a semente, né? É no campo. Qual que são esses pilares, né? Vamos falar assim. A gente costuma dizer que é em campo porque as relações ecofisiológicas ocorrem lá na planta, né? E depois existem outros processos ali para frente que a gente precisa... industriais, né? Porque a gente podia dividir aqui em 2 mundos, né? A gente às vezes tem que estar pensando como uma semente, como uma planta, para entender as coisas como funcionam, mas na prática a gente não usa uma semente, a gente não colhe uma planta, e sim uma comunidade de plantas que estão interagindo entre si e com o ambiente. E competindo em determinados momentos em algumas coisas. Mas, pensando do ponto de vista de produção em campo, como a semente é feita lá no campo, então o cuidado que a gente tem que ter com o local da escolha, né? A escolha do local onde a gente vai produzir essa semente é a base, é o alicerce. Então, quanto maior for o potencial de variabilidade, por N motivo, lá nematóide, lógico, não vai fazer semente, não tem nematóide. Isso é campo para grão, você já está lutando com nematóide, vai lutar com qualidade de semente, não vai dar. Mas tudo aquilo que tem variabilidade, que causa variabilidade no campo, é ruim para a produção de sementes, porque aí vai causar um gradiente de maturidade entre as plantas. Já é difícil a gente dominar a planta ali, porque tipo de crescimento indeterminado, a gente tem floração diferente, né, idades fisiológicas da semente diferente, né, dentro da mesma planta. E se dentro da mesma planta tem diferença, imagina entre plantas, se você colocar variabilidade local, pior ainda.
Então, mancha de solo, compactação, tudo isso que causa problema para a produtividade, às vezes pode não ser o problema da produtividade daquele campo, mas a variabilidade da maturação entre as plantas que vai ser a diferença entre ter um lote melhor ou um lote ótimo de sementes ou um lote comum. Ah, entendi. Legal. E essa gestão aqui é muito importante. Isso é agronomia. Sim, Muito Isso bom. é tomada de decisão. Aqui. Importantíssimo. A gente tem que conhecer isso daqui. Por quê? Porque, logicamente, o clima, o ambiente vai favorecer. Então, temperaturas. Temperatura é o grande problema, né? O grande problema, lógico. Água e temperatura, os dois somados, né? Sim. São os dois fatores fundamentais. A gente pega, por exemplo, produção de sementes lá na Lagoa da Confusão. Temperatura, 42 graus, quase todo o ciclo. Tem qualidade de semente? Tem. Não falta água. Você vai lá, a semente está formada. Tal. Sim. É uma semente que tem algumas características especiais, mas é uma semente de qualidade. Por quê? Campos que são conduzidos para isso, são pensados nisso. E fora de uma época, dando um tombo na semente, colocando... Entenda uma coisa, pessoal. O produtor de sementes é um elo da cadeia de produção extremamente importante, porque é ele que traz o volume de sementes para o mercado. Não é o obtentor. Sim. O obtentor multiplica a variedade, cria variedade, coloca à disposição, é o produtor de sementes que multiplica aquilo e faz com que todos tenham acesso. E aí a semente salva. A semente salva faz parte do sistema de produção, está previsto em lei isso daí. Perfeito. Então o agricultor ele tem condição, o agricultor tem o privilégio de separar parte daquilo que ele comprou para produzir a própria semente. Tem muita gente fazendo isso. O que não se pode fazer é comercializar, Sim, isso é sim. vedado. Ainda existe Perfeito. uma Existe lei pra legislação para isso. E obviamente que isso aí a gente tem que combater. Pirataria, ninguém quer pirataria. Sim. Você não quer concorrente desleal, né? Porque Exato. o pirata é uma concorrência desleal. Então, Exatamente. quer produzir semente, quer vender, venha para o sistema. Bem-vindo. Vamos tudo para a mesma... Vamos pagar imposto, vamos fazer tudo certinho. Exatamente. Então, esses desafios de campo aí, então, tudo que você pensar da área agronômica, pensando em 100 sacos por hectare, Leandro, em semente tem um ajuste um pouquinho mais fino ainda. Porque você tem que cuidar com essas diferenças. E depois, os outros processos que vão vindo, né, de colheita, de tomada de decisão, por exemplo, no momento de você dessecar. Dessecar, que eu digo, é matar a planta para colher. Né? Para não confundir com a primeira. Com a primeira dessecação. Então aqui, a gente vai finalizar o ciclo da planta. Você vem nutrindo ela, você vem, né, estimulando, você vem aplicando fungicida, eu quero a folhinha, perfeito. Sim. De repente ela fala, ô tia, tá ótimo aqui, eu não quero morrer não. E a vagem vai, não tem mais onde encher, ela fica verde ainda. Você tem que intervir, né? Tem que intervir. Então o momento certo de tomar a decisão de fazer essas intervenções, colher de forma correta, com quantidade de máquina adequada, com capacidade de colheita adequada, receber, secar, armazenar, tratar, entregar. Esse Brasilzão. Isso é uma questão fronteira, que podemos falar um pouquinho sobre. Semente que sai daqui vai para Roraima, sai daqui vai para Goiás, debaixo de lona, chega lá, tem um galpão que não está bem adequado a receber a semente. Não chove quando tu quer a semente, mas não choveu. Bate 43 graus. E aí? Então, a semente, a gente vai falar disso amanhã. Tem um momento da vida dela que a responsabilidade é compartilhada. É compartilhada. Vai ser compartilhada, por exemplo, a responsabilidade da semente do armazenamento lá na tua fazenda, a responsabilidade é tua. E nós, é o mesmo jogo, nós estamos jogando o mesmo campeonato aqui. Time. Nós não vamos brigar aqui. Eu estou te entregando algo com altíssima qualidade que estava bem armazenado. Poxa vida, cuida. Você está gastando milhões aí em sementes. Tem que ter, hoje a gente tem tecnologia de climatização de pequenos ambientes, aí, 300, 400, 500 metros quadrados. Climatiza, cuida disso. É muito importante essa responsabilidade compartilhada, porque você tem que usar o vigor. Sim, e é muito importante. Você tem que usar esse vigor. Se você exaurir o vigor no armazenamento, você já não está começando bem. E isso pode perder muito, né, professor? Assim, vamos chegar, chegou a semente e eu esperei, não choveu, como o professor falou, e esperei, ficou 7 dias lá, né, 40 e poucos graus que nem a gente está agora. A gente perde muito vigor, professor, por causa disso? Vai perdendo. Ou perde um tanto, né, por exemplo? Perde. Tá. Sempre vai perder. A semente, ela sempre, tudo envelhece, né? Então, biologia, sim, não tem... Entendi. Morte celular programada. É um evento
a nível de DNA, que se nós descobríssemos lá na ponta dos telômeros lá, como resolver aquele problema lá, a gente, né, retardaria o envelhecimento. Tal. A gente não conseguiu resolver isso ainda. Então, a deterioração ela é progressiva. E a temperatura e a umidade acelera. Sim. Ah, sim. E eu ia falar assim, às vezes o produtor, todo mundo, até nós, às vezes esquece que a planta é um ser vivo. A semente, mais ainda. A semente o cara trata como um fertilizante. E não é, né? É um ser vivo aquilo. Então, os desafios que a gente está falando de produção, eles vão passar por toda essa cadeia. Então, produzir semente é feito por profissionais, empresas hoje. E eu fico muito contente de ver a revolução dos últimos anos do parque de máquinas dos sementeiros, um investimento maciço de amplitude de áreas. O Brasil cresceu, faltou semente. Quantos hectares nós crescemos nos últimos anos? Faltou semente de qualidade? Nunca. Não faltou. Então, a cadeia que está bem, está ótimo, está legal. Tá todo mundo, melhoramento genético, produtor de sementes, a legislação, tem que sempre estar corrigindo, mas para que o ambiente de negócio para todos seja favorável. Não, perfeito, professor. E assim, eu tenho acho que talvez o Matheus esteja dentro do cronograma até aqui, mas eu sempre tenho assim uma dúvida. Por exemplo, uma coisa que o professor já falou que eu acho que eu vi. Tipo, o cara que vai produzir grão é uma coisa, o cara que vai produzir semente é outra mentalidade. Eu só ia perguntar, qual que é a diferença, talvez, de grão para semente? O que diferencia um grão de uma semente? Depois... acho que no era primeiro isso. momento era isso. Tipo, a gente tem que... O produtor de semente hoje, então, né? De todos, vamos pegar a nível de Brasil. Quem tá vamos pensar, multiplicando. Ele tá com essa consciência, tipo, o primeiro pergunta, professor, grão é uma coisa, semente é outra, e o produtor brasileiro, o multiplicador brasileiro, hoje, de forma geral, ele tá com esse pensamento dessa forma? Ele trata áreas de semente como semente, ou ele trata como os grãos e depois vira semente aquilo? Muitas vezes, a gente tem, vamos pensar assim, o produtor de sementes, o multiplicador, o sementeiro nato, ele só pensa em semente, ele não pensa em grão. Sim, entendi. Ele não pensa em grão. Ele coloca dentro de um ambiente, vamos imaginar que a gente está num ambiente, num local geográfico no Brasil, em altitude e latitude, com tecnologia X, que nos permita ter uma semente boa. Boa. Nem todos os locais são excelentes. Até era uma pergunta que eu tinha para frente. Boa. Tá? O que eu tenho que fazer para atender esse padrão cada vez mais exigente de qualidade? Porque a semente agregou muito valor e vai agregar mais. A gente está falando de Extendicon, que a gente está falando em Intacta 4 já. Está na porta. Está aí. E essa tecnologia. Tem mais tecnologia numa semente do que no iPhone, que foi lançado agora, o iPhone 15. Tá? E isso vem para suprir uma demanda muito forte da nossa agricultura moderna, que é produzir mais com menos recursos. Isso é sustentabilidade, né? Produzir mais com menos, ter rendimento, otimizando o que a gente já tem. Mas o produtor de sementes num local desse, onde ele tem uma situação mediana para favorável e não ótima, né? 1.100 metros, irrigação, tudo perfeito, clima perfeito, o que ele faz? Ele coloca mais campo dentro. Ele sabe que vai perder mais campo, ele perde o campo inteiro. Entendi. Não dá para brincar com a sorte. Então isso aumenta custo. Sim. Isso aumenta custo. Então você tem que ter, às vezes, fazendas próprias, áreas próprias. A grande maioria trabalha com sistemas mistos, alguns só cooperados, outros somente áreas próprias, fazendas próprias, que são menores, aí tem certas limitações. Mas a grande maioria trabalha ou só com só cooperado e sistemas mistos, o que está tudo bem. Porque e aí está a magia do agricultor, né? E para quem nos escuta aí, quem quer trabalhar com sementes, vocês já viram que se você começar a falar, não, vira noite, vai, né? Porque, entenda, quando a gente fala de agronomia e semente, é algo de diferença entre grão e semente. A semente tem que entregar uma plântula lá na frente e gerar uma planta. Isso é responsabilidade da semente. Certo. Tá? Uma semente vigorosa gera uma planta com melhor desempenho fisiológico. Certo. Quem é a unidade de produção básica? A planta. É a planta. Então, se a gente está falando ajuste fino para produzir mais, né? Então aqui, agora eu tenho uma semente vigorosa, eu usei errado ela, coloquei ela mais funda, coloquei no pó, coloquei 40 graus, estiquei o armazenamento no lugar que não devia.
eu estou diminuindo a chance de que ela germinando e gerando uma planta, aquela planta tem um desempenho mais limitado. E aí tudo que a gente faz lá de fertilidade e tal, que está pronta a base, a gente não está extraindo dessa unidade de produção. Por quê? Porque faltou esse entendimento aqui. Então, o produtor de sementes, ele entende que toda a lavoura dele é para produzir semente de alta qualidade. Certo. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar os melhores campos. Então, se tiver um campo meia boca e um ótimo, descarta o meia boca, pega o ótimo. Entendido. Certo? Sempre assim. Então, chega um momento que você vai dizer, olha, eu não tenho condição de internalizar todos esses campos, que eu não tenho patamar de qualidade que eu quero, porque eu tenho que produzir uma semente, colher ela hoje, e ela vai ser plantada daqui 8 meses, às vezes, por um agricultor lá na Roraima, lá em Goiás, lá em Minas, enfim, a gente não sabe onde vai. E cada fazenda é um universo, cada necessidade de instalação de lavoura é única, né? Então todos vão fazer o melhor possível, não tenha dúvida disso. Mas esses entendimentos são importantes, né? Sim. Então a responsabilidade compartilhada de como eu vou usar essa semente. Esse tema a gente aborda com um pouquinho mais de profundidade nessa discussão de plantabilidade, porque eu entendo que não é só colocar a semente no lugar certo, tem essa questão aqui, certo? A gente tem uma quantidade de indivíduos ali que está caindo na máquina, ali a gente tem. O que é um excelente lote? Lote vigoroso. Que a maioria das sementes que ali estão tem um patamar de vigor, um potencial fisiológico elevado. Tem uma semente morta, tem outra... Tem. São uma quantidade... Certo, sempre vai ter. Sempre vai ter. De 10 que tu coloca no metro. Né? Tá, beleza. Nessa parte de responsabilidade compartilhada, você acabou comentando sobre climatização e refrigeração. Qual que é a diferença entre eles e o que o produtor pode fazer na fazenda mesmo, assim, na prática, para conseguir deixar essa semente mais fria, né? Vamos falar assim. Tipo, tem que ter uma câmera, tudo. O mundo ideal deveria, né? Isso é mais... tipo, a gente tem hoje, assim, algumas entes que a gente vê nas fazendas aqui, que o pessoal tem um climatizador especial. O cara põe um... Ou, tipo, que tem que, na verdade, acho que controlar, né, a temperatura e umidade. Aqui, Brasil Central, temperatura e umidade. Ah, tá. Isso é uma dúvida. Mas assim, ó, Leandro, te conto outra. O que está acontecendo? Lá no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, lá na minha terra, na minha região, a gente falou assim, no inverno, nós temos inverno, nosso inverno é úmido, ok, a gente seca a semente a 12%, ela fica num ambiente com uma umidade relativa do ar um pouco mais elevada, 65 em relação aqui que está 35, né, que a gente deve estar por aqui agora, e ela fica lá armazenada 6 meses, então ela vai ganhar 1%, está dentro do 13%, está dentro do metabolismo que a gente quer, não acelera, não tem problema de fungo nem nada, nem de inseto. E aí tá ok, passa. Mas o que está acontecendo? A gente mudou os tempos, mudou tudo. A gente tem que processar a colheita de uma vez, o agricultor tem que otimizar, tudo rápido. Então, às vezes, a gente tem que armazenar por mais tempo, porque a gente está colhendo antes. Porque para perder menos campo e a gente ser competitivo e ter volume de semente de qualidade, eu tenho que montar outras estratégias. Não posso sair, me dar o luxo de ficar perdendo campo. Então eu tenho que ser assertivo e internalizar sempre o que está dentro daquele padrão que a gente quer. E às vezes eu tenho que colher em épocas diferentes, então fica um armazenamento mais longo. Para mim armazenar isso daí, eu tenho que climatizar. Armazenamento de curto prazo é uma coisa, de longo prazo é outra. Longo prazo para soja, 8 meses é longo prazo. Certo. Tá? Soja, sementes que têm óleo se armazenam mal, tem menor longevidade. Peroxidação de lipídio é um evento oxidativo que, né, a gente já sabe que vai complicar a vida dela. Tá. E soja não se armazena muito bem. Um ano. Milho a gente até consegue dar um tombo, né? Isso era uma pergunta que eu tinha, que tem muito milho hoje. Dá para dar um tombo se ficar muito bem climatizado. Então soja de jeito nenhum de um ano para o outro. Vamos falar assim, mais de 8 meses. Nessa condição que eu estou dizendo, não. Para você armazenar por 5 anos, aí é outra coisa. Ah, tá, sim. Aí você vai trabalhar com... Porque assim, ó, regrinha básica aqui, ó, armazenamento de semente. A somatória da umidade relativa do ar mais a temperatura do ambiente, para um armazenamento de 6 meses, essa somatória não deve passar 80 pontos. Significa o quê? Se você está num ambiente onde a umidade relativa do ar média, que ela flutua, obviamente, mas média, é 60, se você trabalhar com 20 graus, legal.
Entendido. 6 meses vai. Para que semente? Semente com 12 de umidade. Tá. Semente com 12. Tem que secar 12. Uhum. Seca 12 e depois Seca 12. mantém até os 80 pontos. Por quê? Porque nós estamos falando de equilíbrio higroscópico. Uhum. A semente vai equilibrar com a umidade ambiente. dela, que existe um potencial de água, graus de água diferentes ali no potencial matricial da água diferente, e ela vai se equilibrar com esse ambiente. Então, se você tem uma condição onde que está, por exemplo, você não tem o controle da umidade relativa do ar e está quente, o que vai acontecer? A semente vai perder água para o ambiente. Certo. Se você armazenar aqui nessa região, Tem aqui. sem estar climatizado, por 6, 8 meses, ela vai secar, ela vai perder água. O que não é legal. Uhum. O que não é legal, certo? Dentro de certos limites, ela vai perder. Não é instantâneo, isso não acontece em 2, 3 dias, não. É dentro de um período de tempo. Então, se você quer armazenar por mais tempo, 1 ano, essa somatória tem que ser 50. Aí você vai ter que usar... E se você fazer criopreservação, aí você é indefinido. Sim, indefinido, tá, entendi. Que os caras têm lá em Svalbard, já viram lá a história sim, da Arca de Noé? Tá tal. toda a semente lá e tal. Eu lembro quando saiu aquilo, nós ficava falando dessa historinha pra todo mundo, cara. Tá guardando banco genético. Eu queria ir lá comer salmão. Já que eu não sou muito salmão, né? Tomar vinho. Mas que bom. Não, mas isso é interessante porque eu vejo assim, hoje a gente tem essa preocupação, porque às vezes de tudo, né? Como falou, poxa vida. Então o agricultor, acho que a dica que fica assim, talvez ele prestar e dar um pouquinho de atenção de onde ele vai guardar quando ele receber a semente, porque a sementeira, eu sei porque a gente está no campo aqui toda hora, na época a gente fazenda, a gente quer a semente teoricamente, não, sai, o que a gente quer plantar amanhã manda vir hoje, mas não tem como fazer isso. Exato. Como é que vai carregar quantos mil sacos dentro da... Tem, uma ordem de embarque é 3 dias. Isso, então tu tem que ter um local que tu, sei lá, eu acredito que, sei lá, 7 dias até... Pode dependendo ser, da distância. Dependendo, que nem nós que estamos aqui, o pessoal aqui tem bastante cemitério aqui na Bahia, a gente que está aqui na Bahia até poder 200 km, 300 km, né? Mas e o cara que está lá no Mato Grosso? Que vai ter que viajar 2.000 quilômetros? Olha que relação de confiança que tem que ter muito forte. Você tá vendo? Tá vendo? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os agricultores, nossos amigos sementeiros, né? E os agricultores. Olha que relação, e as revendas também, que tem, que fazem parte do processo. Olha que relação de confiança que a gente tem que ter. Não dá, e também químico. Vamos colocar o químico. Sim. Ninguém quer ter 10, 20 milhões de real aí, guardado, né? É dinheiro. Sabemos que pode o que acontece. E a semente, esse tema também é isso. Espaço. Né? Antes era saco, agora é big bag. Então, onde cabia 10 mil sacos, cabe em proporções de saco hoje cabe 6. Você reduz bastante porque por causa do Big Bag. E olha que relação de confiança que tem que ter. Então o Matheus perguntou assim, né? Climatização e refrigeração. Refrigeração é frio, climatização, umidade e temperatura. O que o sementeiro está fazendo lá no sul, que eu vou voltar aquela linha de raciocínio? Ele está climatizando. Tá mexendo na umidade também. Antes não fazia. Agora já tem muitos sementeiros lá fazendo isso, mexendo, controlando a umidade, para que ela não suba e também não desça. Não aqui perca. a gente cuida para não descer muito. Não perca. Aqui é o contrário, que tu tem que botar climatização com certeza. E a gente tem muita empresa, a tecnologia avançou tanto, está disponível, hoje está mais acessível. Então, o que seria o mundo ideal? Essa relação comercial, né? Eu não estou postando mais nada, essas coisas, eu sou mais preguiçoso agora. É que eles tomavam uns vinhos, e aí eu fazia esses pensamentos, assim, eu fazia um meme, alguma coisa. Eu tenho lá os 4 cavaleiros do Apocalipse, que distrata muito da nossa agricultura, que deprecia a agricultura. Um deles é estragar a relação comercial. É estragar. Ninguém é autossuficiente, não, tchê? Não. O agricultor vai fazer químico na casa dele? Não vai. Ele precisa de uma empresa, precisa de dinheiro, precisa de crédito. Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. Pega 2, 3 anos bom, tem dinheiro. Depois pega uma seca, precisa de crédito. Vai estragar a relação? Vai sair na bicuda com todo mundo? Não dá. O que a gente tem que ter? Relação comercial saudável. Então, quando você lá no começo tu falou assim, a gente encontra sempre pessoas boas. Sabe por que a gente encontra pessoa boa? Empresa boa se dá com empresa boa, pessoa boa se dá com pessoa boa. Né, que tem os mesmos, vai caminhando junto. Os mesmos valores. Quando um ruim com um bom se encontra,
dá um atrito, não vão se encontrar mais. Quando dois ruins se encontram, aí é briga certa. Aí é o apocalipse, né? Eu gostei dessa aí. Gostei dessa. Eu tenho essas gostei dessa, tem que anotar, Matheus, dessa. Porque a gente tem que caminhar junto. Então, o produtor de sementes entregando lá na revenda, entregando na propriedade, no tempo certo, na logística certa, isso custa. Então, o agricultor, por que a semente custa tanto? Mas tudo isso está no custo. Entregar semente por número. Gente, vocês não têm noção do que é isso. O esforço que a gente tem que fazer para ter um big bag de cada tamanho, para controlar estoque, porque entra por quilo, sai por número, você está entendendo? Contabilmente. Então, entregar isso são cargas de diferentes volumes, de diferentes pesos. A gente paga por peso para o caminhão. Então, tem que ter uma logística própria. Então, entendam, tudo isso vai gerando um benefício, porque tu quer a semente hoje, e depois a gente pode até falar de tratamento, inoculação, tratamento, inoculação, pré-inoculação, semente pronta para uso, só que tem que ter discussão. Vamos discutir, sim. Tem que ter discussão e a responsabilidade nossa para a gente chegar aqui e você ter a certeza que a semente da variedade que você comprou, dentro de um padrão de qualidade excelente, que você consegue manejar bem, e você está ali pronta para o teu uso. Para você plantar na época, na janela adequada. Quer desastre maior do que fugir de janela de genótipo que a gente programa fazendo? Então, se a gente fazendo, sabe o que eu estou falando. A gente senta aqui e faz um planejamento, safrinha, tal, algodão, onde que vai rotação. Chega lá, não dá janela de plantio. Clima. Você escorre a lágrima, né? Chora. Aceita. Né? Que dói menos, aceita que dói menos. Ajusta a população, como a gente às vezes tem que fazer. Eu já cheguei a trabalhar com 6 plantas por metro, porque fugiu de janela, não tem como trocar semente. Às vezes a variedade que não tem a variedade que você precisa para aquele momento. Não tem. E outra, você tem semente tratada. O que você vai fazer aqui? Vai fazer o quê? Jogar fora? Entendido. Não tem o que fazer. Tem que usar. Aí tem que ajustar. Então, trabalhar com 6 plantas por metro e deu certo. Não é o 100, sabe? Mas deu. Sim, não, mas no momento, né? Vai, entendeu? As melhores decisões. Então, dentro desse escopo todo, essa relação com o produtor, e o agricultor e o produtor de sementes, tem que ser muito saudável. Para ter essa confiança, chegar a semente lá no momento certo. Então, ela sai lá climatizada. A gente está climatizando ela. Chega na propriedade e fica muito tempo lá mal armazenada, vai exaurindo a qualidade fisiológica. O potencial fisiológico vai diminuindo. E isso implica. Então, é saudável a gente olhar dentro das nossas fazendas, olha, eu estou comprando, estou desembolsando em milhões em sementes. Quanto me custa fazer um local que eu consiga armazenar nas mesmas condições que eu recebo? Até porque nós estamos entrando na era dos biológicos. Forte. Certo. Não cabe tudo na semente. Vou dar essa notícia para todo mundo. Não cabe, gente. Ó, tá vendo? Aqui tem uma superfície. Sim. Tem X milímetro quadrado aqui. Não cabe, não adianta. Vai colando aqui, fazer camada, não dá. Até dá pra fazer incrustação, mas não vai plantar o quê? Lanço? Mas não vamos fazer estilingue? Não dá. Então não está cabendo. E cuidado com as compatibilidades também. Nem tudo que ali que a gente consegue fazer compatibilidade, porque tem um outro fator, tempo e condição. Porque tudo é bonito, né, no laboratório. É bonito, a gente mede lá, eu meço várias coisas. Mas aí, isolando o fator. Aí quando interage tudo, eu não sei. Não sabe o que acontece. Existe um tempo. Então, já que a gente está entrando no biológico, vai receber uma semente. E se a gente quer falar de autoprodutividade, a gente tem que falar de biologia do solo. Fazer a biologia do solo, a gente tem que falar de recolonizar. Agricultor regenerativo, não ter que botar palha no sistema, da matéria orgânica e tal, fazer biologia e... Né, que sou eu para falar para vocês disso, mas colonizar tricoderma todo ano em toda cultura. Não é só soja não, meu Jesus. Sim. Não cabe tudo na semente, não. Tem que botar lá no suco de semeadura. Pode usar na planta de cobertura. Tem que usar. Nós aqui estamos na braquiária, vamos repartir isso. Tem que usar. Não vejo outra maneira da gente fazer e estar aportando esses micro-organismos que vão ser benéficos. Aí você colonizar o solo. Aí tu vai, mete um gradão, vira o bicho para cima ali, diminui a população, tem que inocular de novo. Exato. Não vou botar o gradão claro, vai pouco, mas já soqueira do algodão, que jeito? Né? Tem outras maneiras, mas estou dizendo. Às vezes tu tem que resetar o sistema, né? Às vezes no sul lá a gente tem que fazer uns pés de pato, porque aqui também escapa, né? A argila lá é meio brava, então às vezes escapa aí uma compactação que a raiz não vai te resolver no médio prazo, porque
o teu planejamento é outro, certo? E aí eu tenho que estar com a raiz no meu radar, mas eu tenho que fazer uma intervenção mecânica. Sim. Né? Então, voltando ao assunto do armazenamento, sim, tem que ter, nós precisamos ter condição de olhar como a gente recebe essa semente para armazenar ela com as melhores condições possíveis. Por quê? Porque assim eu estou preservando o potencial fisiológico. E aí emenda tudo que a gente está fazendo. Professor, assim, até pegando esse gancho aqui, por exemplo, beleza, nós estamos aqui ali na sementeira X, carregou de manhã, meio-dia está na nossa fazenda. Beleza, mas e aí, vamos lá para o Mato Grosso, 2.000 km, 3 dias na estrada. Faz diferença, tipo um caminhão, então, vamos lá, climatizado ou pelo menos refrigerado, 3 dias na estrada, vamos lá, 40 graus. Né, o kilibag, pelo menos o mais de cima, embaixo de uma lona, ele perde muita qualidade? Professor, tem Pode perder. Então, teoricamente, hoje o transporte de semente que vai demorar 2 dias na estrada, isso não acontecer nada, ele teria que ser até uma vez eu tinha um projeto de alguém que falava, não lembro o nome agora, acho que até do professor Telmo, não lembro. Então esse transporte é importante, talvez a gente ter uns caminhões específicos para transportar semente. Esse é o mundo ideal. Se a gente pudesse trabalhar com... Mas o cara, às vezes tu tá falando, o cara para almoçar de trem lá no... Imagina a temperatura debaixo daquela lona. Tudo, sabe, no Brasil... Lona preta. Lona preta e tal. Aumenta muito a temperatura ali. Então, o que acontece? Acontece que, para quando a gente vai fazer, logisticamente, o produtor de sementes vai mandar uma semente para um lugar mais longe, então imagina o nível de patamar de produção de semente de alta qualidade que ele tem que ter. A régua dele tem que estar muito lá em cima. Então tem que estar uma semente perfeita. Isso custa. Eu joguei campo mediano fora. Não existe mais, Leandro, essa história de misturar uma carga boa com uma carga ruim. Carga ótima, uma carga mais ou menos para ter uma média. Não, isso não existe. Quem faz isso estraga o bom. Quem faz isso está fora já. Quantos não quebrou aí pelo caminho? Quantos não quebrou? E vão quebrar. Assim. Se você não se ajustar à realidade de que uma semente é uma planta, essa é uma filosofia que eu tenho em todo lugar que a gente vai trabalhar com produção de semente. Uma semente é uma planta, mirando nas estrelas mesmo. Lógico que não é, mas uma semente é uma planta. A gente quer isso. Planta de alto desempenho fisiológico. Certo. Não me satisfaço só com aquela plantinha dominada, não. Então, o transporte tem que vencer essas barreiras. Nós vamos ter que melhorar isso aí. E é uma responsabilidade compartilhada. Então, o caminhão tem que ser um caminhão especial. Tá. E outra coisa, o que as empresas fazem? As boas empresas? Elas treinam o motorista. Chamam o motorista. Envelopam o caminhão para não ter farpa, para não perder tanto, que a gente tem problema de caminhão. Falta caminhão. Tá. Pega uma super safra de milho agora, vai lá. Vai achar caminhão. Não 63 aí. Acha caminhão, o cara puxar a semente que ele tem que descarregar em 2 fazendas. Sim. Certeza. Agora não, vou puxar milho, velho. Entenderam? Aí, claro, então, é vantajoso. Tudo isso, ninguém tem culpa, mas é responsabilidade nossa, da logística, ajeitar isso daí, prever essas coisas para poder entregar a semente no tal do just in time, né? Todo mundo quer em cima do laço. Mas talvez seja uma ideia de a gente começar a colocar, professor, e é isso que a gente pensa aqui hoje com o podcast, com o nosso dia a dia, né? Talvez começar a ensinar o agricultor isso da importância disso, né? De ele ter um local e às vezes até então de pensar nessa logística, né? De caminhão. E talvez, claro, vai custar mais caro um caminhão com um climatizado do que com uma lona preta, né? O sementeiro não ganha nada com logística, não. Pode ser CIF. Sim, claro. Pode buscar a semente. Sim. Tipo, o cara assim, tá lá, você tem um gargalo. no Sinop tem um caminhão para buscar a semente dele. Você tem um gargalo. Eu vou filosofar um pouco aqui. Sim. Eu gosto muito assim, eu me concentro naquilo que eu sou bom e delego o resto. Certo. Sabe, agricultor, você já tem tanta coisa para fazer, você vai fazer semente na sua casa, você tem condição de fazer semente que presta? Porque eu não tenho encrenca com nada. A minha encrenca, né, agronômica é semente vigorosa. Sim. Você sabe o que você está fazendo? Tá bom para você aquilo que está fazendo? Tá a vida que segue. Certo, entendi. Vida que segue. Agora, se você não tem condição e você quer atingir patamares mais altos, você não tem condição de ter algo que te entregue realmente resultado, delega isso. Então aí tá os excelentes produtores de semente que a gente tem no Brasil, excelentes empresas profissionais aí, com padrões elevadíssimos, tá? De plantabilidade, de tudo que você imagina, garantindo qualidade. Gente lado a lado contigo, plantando com você. Olha que nível que nós estamos. Eu até estava fazendo uma revisão tempos atrás, lá nos meus livros, nas tranqueiras que eu tenho. Né?
Eu estava vendo as recomendações de população de plantas. Certo. Então, assim, ó, na década de 80, Bahia tinha 6 materiais. 6 materiais. Paraná tinha uns 18. Década de 80 não tinha lei de semente. Lei de semente 97, tá? Década de 80 era empresa pública, alguma que outra ali com variedades. E problemas, o que era problema? Mosaico da soja, de aporte, o cancro da haste. Cancro da haste, né? Outros problemas que a gente tinha. E nematóide. Muito problema com nematóide para vir para cá, né? Pro Brasil Central. E aí, a recomendação geral, assim, ó, geral de todos os materiais, tinha um material, que era 250 mil plantas. O resto era 400. Espaçamento de 40 a 60. 400 mil plantas. Hoje, você pegar um manual desses e ler, não tem mais recomendação para nada. Porque o ajuste fino tem que ser feito na tua zona de manejo. Entendido? Na tua zona de manejo. Concordo. Então, vamos falar de responsabilidade de semente? Vamos falar de responsabilidade do semeador também, que é o tema do negócio. E aí? E aí, nós estamos falando de taxa variável de semente de soja. Taxa variável de população dentro de uma mesma zona. Entendi. Se você quer isso, você tem condição que a tua semente... Olha que a tua semente tem que entregar. Porque máquina você tem. Máquina não é problema. Tem que avançar algumas coisas. Mas assim, operacionalmente avançamos muito. Sim. Né? Taxa variável em semente, linha, hoje tudo elétrico. Sim. A gente está falando tudo elétrico, né? Mas e tudo independente, economia. E aí entregar uma semente, eu vou colocar 2 sementes a mais porque a minha vai que perde. Vai que perde. Distribuição. Não, aí entendeu? Então olha isso aqui, se você quer realmente voar, delega. Você não tem condição, delega. Então aí Entendi. o relacionamento comercial com a tua revenda, com quem te financia, ou com o próprio produtor de sementes. Fala, ó, tio, você tem condição de ter sementeiro na porta que vai buscar? Ó, programa aí, tio, eu vou buscar a semente aí. Manda teus caminhões, ou se não, me manda o caminhão dia tal, vou estar aqui com a equipe preparada, receber. E uma outra coisa, acho que é importante falar. Tá, recebeu a semente, e daí? Sabe o que eu encontro, né? Por aí? É muita desorganização. De uma maneira geral, a gente tem deficiências na organização do nosso barracão com relação a lote. Então você tem a mesma variedade. Deus santo, olha só. A gente não consegue controlar tudo, viu? Como logística, tá? Não dá. Não consigo escrever o nome da tua fazenda em cada big bag e mandar. Não consigo. Sim. O ideal seria. A gente caminha para isso. Se eu fizer isso, vai custar. E aí? Sim, como é que vai ser o ponto de equilíbrio aqui? Então a gente vai despachando a semente. Às vezes chega, não é regra, mas chega da mesma variedade, 2 lotes. 2 lotes separados. 2 tamanhos diferentes. 2 lotes diferentes? Por que a gente faz lote? Já se perguntaram por que tem lote? O que é um lote? Para que serve? Por que serve um lote de semente? Você vai fazer lá 1 milhão. É a mesma unidade, né? Vamos falar mesmo padrão. Sim, grosso modo, é um agrupamento de indivíduos, sementes, que tem características semelhantes em termos de tamanho, peso, massa específica, peso específico, massa e forma. Então a gente agrupa isso daí. Em soja, na legislação, até 30 toneladas. Até 30 mil quilos é um lote. Então se eu estou colhendo lá, processando semente, cada 30 mil quilos eu corto. Lote 1, lote 2, lote 3, e assim vai. Quando mudou a peneira, mudou o lote. Então o último eu tinha 100 toneladas, fiz 3 lotes de 30 e um lote de 10. Mudou a peneira. Mais 100 toneladas da mesma variedade. Vou ter mais 4 lotes. E é assim que a roda roda. E aí tem toda a análise individualizada, termos de conformidade para cada um, tá? São documentos importantes. Aí o cara está recebendo a semente. Quem que está recebendo essa semente? Às vezes a pessoa não tem treinamento, não tem instrução. Eu consegui ajudar muita fazenda a organizar isso aqui nesse sentido. Pessoal. O olhar para a semente. Não é olhar para o químico. Não é olhar somente da preocupação com o estoque. É olhar para um ser biológico que está ali sob tua responsabilidade agora. Então chegou lotes diferentes, geralmente as empresas mandam um mapa, se for descarregado lotes diferentes, mandam um mapa, manda avisando, mas tem o termo de conformidade, tem QR Code nas etiquetas, meu, todo mundo tem um smartphone hoje. Vai lá, tem as informações, tem rastreabilidade, tem tudo isso aí, todas as informações.
Aí você tem lá variedades, a mesma variedade, peneira diferente. Planto a vácuo, tá, passa. Pressão do vaca mesmo? Não sei, pergunta pro Paulo aqui. Já falamos disso antes, tá? E eu sei que tem que mudar. Tem que ter. Vácuo tem que estar padronizada. Sim. Não tem que estar, não tem mais conversa. Tem que estar padronizado. Quanto mais padronizado, melhor. Se for, então, a disco, distribuição aí por disco, então aí é mais importante ainda. A gente viu erros grosseiros, que é a mesma variedade, às vezes a mistura, quando o cara vai tratar on-farm, aí ele mistura os lotes lá da mesma... É a mesma variedade, então a peneira misturou, já acabou com a plantabilidade do cara. Verdade. Como é que você escolhe um disco? Geralmente é 2 milímetros da peneira dominante, tá? Quando eu entrego lá 5,5, tá? Tem empresa que coloca P1, P2 e coloca lá. Isso aqui não está normatizado, tá? A gente tem que conversar. Coloca lá P1, P2, 5,5. Como é que você escolhe o disco? Tem disco 7,5? Às vezes não, às vezes 8.3, 8.2, né? É aquele lá que vai, 2 milímetros. Pra quê? Pra ter folga. Agora, se for muito apertado, tranca, porque você tem um padrão de retenção de peneira que existem limites aqui. O que vocês acham que a soja é uma bolinha de gude, tudo que toda certinho. peneirinha de furo redondo vai passar ou não? Sim ou não? Não. Ela às vezes é achatada. Aí dependendo, ela vai ter as 3 dimensões, né? Sim. A gente calcula aí, chama índice de esfericidade, tá? Legal. Índice de circularidade, né? Tá. Para calcular perímetro, a massa. Dá até para fazer tratamento de semente pensando em superfície aqui. Agora, esse índice de esfericidade, quando mais próximo de 1, melhor, mas ele gira em torno de, no máximo, aí uns 90%, 92%. Então, se ela está mais achatada aqui, ela caiu no furo circular assim, ela não passa, ela continua assim. Se ela vira aqui, ela pode passar. Pode passar e contaminar. Então, a gente trabalha com tolerância aí, com certa tolerância. Então, o disco é importante. Então, a gente chegou a semente. Esse é o básico, separar os lotes, ir lá monitorar onde é que está, fazer um mapinha do teu barracão. Né? Quando for mexer em semente, cadê o cara da semente para mexer? Vai tirar esses bags daqui e passar para cá, porque tem alguma coisa lá atrás? Ó, daqui saiu para cá, fazer um mapinha. Isso é o mínimo que a gente tem que ter. Outra coisa, amostra essa semente. Tem o termo, amostra, manda fazer uma análise. Faz teu teste canteiro, testinho de Santo Tomé, lá faz bem feito, né? Faz bem feito o testinho de canteiro, não é lá na horta da mulher, nem nada. Com cuidado, é milhões, gente. Vocês estão falando que o cara tá pagando 11, 12, 13 conto num bag. Pois é. Você vai lá pegar 100 sementinhas de cima e não. Tem que fazer a amostragem certinha. Né? E treinar essa pessoa que vai receber, que vai tratar essa semente. Como é que vai tratar essa semente? Volume de calda, ordem de tratamento, tudo isso. Espetacular, professor. Acho que Muito agora. bom. Não, acho que dica prática aqui é o que teve agora, hein? E muito bom que provavelmente água para nós. Acho que consegue, né? Entrando agora um pouco mais para a parte da fisiologia, eu queria, assim, ó, chegou uma semente ruim, germinação mais ou menos, vigor baixo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar isso ou não? Tá ruim, não tem o que fazer. E aí a gente entra agora já mais um pouco nessa parte de tratamento de semente também. Vamos pro pau. Para que serve vigor? Essa é a questão, que a gente bate muito nisso, né? Para que... Não, eu pergunto para vocês agora. Não, vigor para mim é entender que uma planta que tem uma capacidade de, por exemplo, mais velocidade de germinação, de estabelecer uma planta mais rapidamente com mais potencial. Mais potencial, isso. Vamos ajustando o caminho. Foi bom, você perdeu lá no final. Vamos lá. Você está falando velocidade. Certo. Uma maneira da gente medir vigor é através da velocidade. Tá. Certo? Quem tem mais vigor, corre mais, chega primeiro. Podemos pensar assim? Por aí. Tá bom. Se estabelece primeiro e tem menos problema. Isso, pode. Tem vantagem. Então, uma maneira da gente medir isso. Mas a pergunta não é essa ainda, mas só vou pegar o gancho de vocês. Tem uma outra maneira da gente medir vigor. Eu perguntei o que é vigor. Estou falando agora como nós estamos medindo. Tá. Tamanho. Até a gente chama tamanho influencia. Tamanho da plântula. Eu não sei se entra como vigor, entra. Tamanho da plântula. Da plântula, o tamanho mais matéria seca, maior, ela é maior. Sim, beleza. É também possível de medir vigor por tamanho?
Não da semente, da plântula que ela gerou. Que ela gerou. Acredito. Então, Sim. uma semente menos vigorosa gera uma plântula menor? Fraca, Isso. raquítica, sim. Podemos medir sim. desses dois? Sim. Guarda essa informação? Tá. Tá. Então, volto para a pergunta. Você foi lá no... Para que serve o vigor? Você estava tentando explicar o que é. Não perguntei. Para que serve o vigor? Pra gente entender. Isso, não. Bem-vindo ao nosso mundo. É isso aí mesmo. A gente tem essas dúvidas mesmo. Legal, é normal, legal. tá? É normal. Eu trabalho com essa questão da fitotecnia aí, de tentar entender essas coisas. E não é simples. A gente tem conceitos teóricos lá, Oza, Ista, né, vários pesquisadores renomadíssimos aí, que tem o conceito de soma de atributos, intercapacidade, enfim. Tudo isso está correto. Mas a minha pergunta ainda é para que serve? Então a gente tem caminhos diferentes para ter um olhar diferente para caminhos diferentes aqui. Eu posso pensar, e devo pensar, de que o vigor da semente vai nisso que tu falou agora. Ó, eu quero que essa semente vigorosa gere uma plântula. O mais rápido possível, maior o tamanho possível, porque essa plântula vai ser de desempenho fisiológico superior. Isso é um fato. Certo. Isso já está provadíssimo. Então, quando uma plântula é originada de uma semente vigorosa versus uma não vigorosa, aquela que só tem a germinaçãozinha básica, tá? Que se apertar o ambiente ela morre, ou ela deforma. Se for tudo bem, ela forma, Certo. mas ela não performa. Ó, até ficou bom isso aqui. bom Dá essa pra fazer um trocadilho. meme já. Ó. É. Forma, mas não performa. Anota aí boa, que anota essa, ficou Marcelo. boa essa aí. Hein? É. Saiu. É. Então, você veja bem, eu tenho que ter essa diretriz. Então, Tá. eu quero planta de alto desempenho fisiológico. Para mim ter isso aqui, que eu acho que é a principal função do vigor, do vigor da semente, é entender que essa plântula aqui, ela interage com o ambiente e com as outras plantas. Certo? E para mim fazer isso daqui, para mim usar o vigor da semente para originar essa planta aqui, então eu, além de ter uma semente vigorosa, eu devo dar condições para que esse evento aqui de germinar rápido e estabelecer a planta maior também seja favorecido. Não é porque eu tenho vigor para jogar na fogueira. É lógico que eu vou jogar na fogueira quem tem mais vigor. Óbvio, não estou dizendo que não vai. Tu tem que dar condições para que expresse o vigor. Mas entendeu que são dois mundos? Então eu vou estar perdendo potencial se eu estou jogando na fogueira o vigor só para estabelecer a população. Porque qual é o efeito principal de não ter vigor numa semente? Tem germinação, mas não tem vigor. Qual é o efeito principal? O efeito principal é na comunidade, na população de plantas. Então quando a gente começa a medir essas coisas, é bem interessante porque o primeiro efeito do vigor vai dar na população. A população, né, se eu semeei numa condição não adequada, eu vou ter menos planta que eu queria e plantas mais mal arranjadas, que é um desastre. É um desastre. Podemos falar um eito aqui sobre ajuste de população e coeficiente de variação entre planta e tal. Tem vários dados disso daqui. Tá? O que acontece? É o primeiro efeito. Agora, se você coloca uma semente menos vigorosa numa condição ideal, ela também tem um potencial de produção menor. Porque mesmo tendo a população mais ou menos ajustada, são plantas que têm um potencial fisiológico um pouco menor. Certo? De magnitudes diferentes, de variedade para variedade, tem essa questão. Então, é muito importante entender isso aí para saber. Ó. Então, eu tenho lá 2 lotes. Ó, uma coisa prática aqui para vocês. Aqui. Tem 2 lotes, A e B. Tá. Aí tem um lote com 95 de vigor e outro com 85. São lotes bons? São excelentes lotes. 85 é muito bom. 95 é melhor. Sim. Eu não falei o teste, não vamos entrar nesse mérito aqui, porque não vai longe. Vamos pegar um número. Tá? No entendimento nosso, quanto mais próximo de 100, melhor. Certo. Mas, se eu não trabalhar com o teste que eu estou falando aqui, essa conversa aqui não flui. Mas vamos isso aqui para outro dia. Então, eu tenho 2 lotes. Aí você tem a segunda situação aqui. Eu tenho que semear agora, porque a minha janela bateu, está numa condição não ideal, uma semeadura no pó, ou tem previsão de muita chuva, ou frio, como a gente semeia lá no inverno, no sul. Lá, né? agora. O verão chega agora, né? Daqui uns dias. Nós estamos no inverno. Então veio semana passada lá na região de Foz do Iguaçu, tá 10 graus.
E nós semeando, pau torando. Ontem saí de lá 40. É vida que segue. Então, olha lá. Então eu vou colocar a semente numa condição não ideal. Eu tenho que plantar agora. Qual lote você vai colocar? Qual lote? Eu colocaria o de maior vigor. Tá, beleza. Você também, Leandro? Perfeito, não. Perfeito. Não. 90% do mundo. Sim. Mas eu gosto de complicar a vida. Só que você tem ainda uma outra situação. Você tem que fazer um fechamento dos outros talhão que vai demorar mais 30 dias, 40 dias. Você tem que armazenar isso e nessa temperatura aqui. Qual lote que você usa? Eu uso de baixo para aguentar esse vigor ir caindo até eu plantar, pelo menos com... Então veja bem, né? Olha que paradoxo aqui, ó. Olha que paradoxo. Eu uso o vigor agora numa condição não ideal, o lote mais alto numa condição não ideal, ou seguro esse lote aqui para plantar mais tarde, porque ele vai ficar maior mais tempo. E aí? Bem-vindo ao nosso mundo. Qual que perde Você quer que eu responda isso? Eu não sei. Não sei. Não dá já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com vocês, e vai acontecer de novo. O que a gente tem que tomar a melhor decisão possível? Eu queria ter todos os lotes de 95, não vai ter. Não vai ter. Tampouco eu vou ter todos os lotes de 85. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso da métrica. Posso tentar chutar uma resposta? Uma parte no começo e uma parte no final desses lotes melhores e o meio, vamos falar assim, que é o ambiente mais favorável com as sementes de mais baixo vigor. Mas e daí a gente não perde produtividade por estar... Depende na melhor situação que você tem, no melhor solo, se você coloca uma semente com menor vigor, você está perdendo potencial de produtividade. Pode abrir o vinho. É isso. Não tem um negócio assim. Então ó, a gente vai ter que gerenciar. Isso aqui é uma vida real. Sim. É uma teoria lá, é lindo. Mas é aqui, senão você vai receber às vezes um lote que vai estar nesses patamares inferiores ao outro lote. O que a gente precisa? É medir, ter isso na mão e usar a informação correta. Sim. Tá? Porque o que está acontecendo? Está acontecendo que a informação que está chegando lá no final está muito turbulenta, porque virou algo muito comercial. Isso aqui é agronômico, puro. Ah, não, a minha semente é mais rigorosa. Sim. Não falamos o teste, como foi medido, quando foi medido. Tem um monte de questão que a gente precisa arrumar aqui ainda. Porém, o que mais vale é a gente ter esse panorama. O que eu vou usar? Porque isso é ferramenta de gestão. Então, para que serve o vigor? Então, serve para gerar planta de alto desempenho fisiológico lá. Se a gente usar bem usado, a gente tem vantagem. Mas você vai ter que gerenciar também essa informação para estabelecer uma lavoura, meu amigo. Sim. Que a pior lavoura é a não estabelecida, né? Pior do que uma dupla é a falha. Sim. Certo. Tá aí provadinho. Paulão sabe. Eu poderia falar então que o vigor está diretamente relacionado a garantir essa planta de alto potencial fisiológico e também ter o máximo de resiliência possível perante o ambiente. Então seria ter alto teto e também ter essa resistência ao clima não tão bom que você vai plantar no começo ou no final. Existem algumas evidências dessa tua afirmação aí. Que uma planta originada de uma semente vigorosa possua maior capacidade de resiliência. Existem algumas evidências. Professor, só colocar mais um ponto. O tamanho dessa semente, PMS dela, altera isso também? Entra nesse bolo ou não? Só o vigor? Não, o tamanho e vigor são coisas que eu vou voltar então. Sim, beleza. Ao que eu falei, a gente estava falando então como é que se mede. Então, essa é uma dúvida bem recorrente, né? Semente pequena, semente grande. Sim. Qual é melhor? Bom, vocês sabem quanto de água uma semente precisa para germinar? Acho que é 50% do peso dela, né? Exato, base úmida. Base úmida. Metade do peso dela, peso úmido dela, de água. Ela germina. O que é germinação? Emitir a radícula, né? E matou. É isso aí. Emitir a radícula. Você lá semeou um campo. Você vê a germinação? Não. Se você vê, está errado. Não, se você vê, está errado. Não pode ver, porque você enterrou a semente, meu Deus. Senão você já lança. Sim. Você não vê a germinação. Você vê a emergência. São dois eventos fisiológicos. Germinação é aquilo. Saiu a radícula. A gente chama de protrusão. Nome horroroso. Saiu a radícula. Emitiu a radícula. Tá? Furou ali o tegumento, calorrisa, seja o que for, a espécie que for. Entrou lá. Aquilo ali é germinação. Esse ponto aqui é irreversível. Faltou água, deu problema aqui, foi o boi com a corda. Então, para ela germinar, ela tem que ter 50% do peso dela de água. Tá. Então, ela atingiu 50%, ela vai germinar?
Não são 2 eventos fisiológicos diferentes. Então tá, a gente tem a hidratação da semente, ela só germina se ela tem 50. Mas não é porque ela tem 50 que ela germina, porque ela precisa da fisiologia. Sim. Tem que estar trabalhando o metabolismo, né? Meu Deus, maturação. Sim. Foi compactando tudo aquele fotocínio lá. Vai agrupando aquelas moléculas lá, fitina, pautorando, ajeitando a membrana. Mas tem que desdobrar tudo aquilo, recriar, criar proteína, enzima, tudo degradar aquilo. Proteína, degradar tudo aquele açúcar, né? Que são moléculas grandes. Refazer, caminhar, transportar, tudo aquilo. Então leva tempo. Então tá, tô contando essa historinha só pra gente ver esse panorama. Então, da germinação. Então se eu tenho uma semente pequena, vamos colocar extremo, tá? 5 milímetros, tá? E outra 7, só para dar 2 de diferença. Então, você vai lá na planta, pegou uma planta lá, num ambiente perfeito, você cultivou ela num ambiente perfeito, de luz, de tudo. Você tira 2 vargens. Aí numa vargem você pega uma semente tem 5 milímetros. E na outra vargem tem 7. Você coloca uma do ladinho da outra. Elas têm a mesma idade, suponho. A mesma idade, tudo ali da mesma planta, nutrição, tá? Então elas têm o mesmo estado fisiológico. Certo. O mesmo estado fisiológico. Só que uma tem PMS de 120, que é a pequenininha, né, que seria 0,12 gramas peso de uma semente. Sim. E a outra 7 vai dar 0,18. Certo. Você ganha graúda, tá? 0,18. Então, o PMS dela vai dar 180, né? Então vai dar 0,18. Então a gente tem que ter uma diferença de 0,6. Certo. 0,06 gramas. Certo. Essa diferença aqui vai ter que ser completada na água para que ocorra, para que ela esteja o estado dela de 50. E 50 é um número de referência, tá? Vai fazer revisãozinha, 46, 64, depende da variedade, da genótica, da capacidade de entrar água, né? Tá a média, tá? Isso a gente está fazendo conceito teórico aqui, tá? Então, se eu coloco ela para embeber na mesma quantidade de água, quem germina primeiro? A pequena ou a grande? Com essas informações, eu acho que é a pequena, né? Tá. Então, quem é mais vigorosa, Matheus? Essa é mais, nós falamos que tem que ser mais rápido. Você está usando a métrica da velocidade. Você está usando a métrica da velocidade, meu amigo. Não tem problema nenhum. Concordo. Então, você está dizendo que... Então, teoricamente, uma semente pequena seria mais vigorosa. Por essa métrica. Pela métrica da velocidade. Tá tudo bem. Agora vamos complicar a vida? Que eu não vim aqui para esclarecer, eu vim para complicar. Eu não sou... já vi que não tem que fazer mais uns podcasts, você para fazer tudo isso aí. Vocês acham que a vida do sementeiro é fácil? É só embalar? Não. Agora vamos na outra métrica. Não estava falando de tamanho? Tamanho de plântula? Quem que vocês acham que vai germinar depois? Então a grande. Certo. A grande germina um pouco depois, horas depois. Certo. Só que ela vai gerar uma plântula um pouco maior do que a menor. Reserva. Por causa da reserva. Perfeito. Certo? Pelas características, até pelo tamanho, não é só por causa da reserva, sim, pelo tamanho do eixo embrionário. Sim, sim. O eixo, não é o cotilédone agora que eu tô falando. O tamanho do eixo embrionário já é um bitelão. Tá? Vocês pegam uma hora de experiência, pegam uma do ladinho da outra. Né? Olha, gente, meu Deus do céu. Vocês viram que a coisa vai longe quando começa a falar de semente, né? Olha aqui. Quando vocês olham a semente de soja, é que não é uma semente verdadeira. Tudo ali é semente com relação... Se tira o tegumento, a origem do tegumento é a parede interna do ovário, tá? Certo. Lá na planta mãe. Tá? Tira o tegumento, tá? Que tem 3 funções específicas ali, é confinar, proteger, né? E regular as trocas. Ele confina o quê? O cotilédone que fica fechadinho ali. Então, o cotilédone, ele está unido com o eixo embrionário. Tudo aqui é semente. É diferente de milho. Tá? Milho, assim, se você for na botânica, na raiz, nas aulas que nós dá lá, né, que tem que chamar doutor, aquelas coisas, é diáspora, já se fala de diáspora, não é nem mais semente. Certo. É botânica mesmo, né, a classificação. Que muda o nome dos percevejos, mudaram tudo, as lagartas, acho que a gente decora aqui, os caras mudam. Né? Eu tenho uma raiva dessa turma. Mudaram o nome de uns fungos, agora eu adorava passonomista, agora não sei o que. Essa taxonomia quebra, crisodeus, pseudoplus. Tudo. Andava com os manual da Embrapa aqui. Bom, aí o milho não é. O milho é diferente, porque o milho, o trigo, né, a gente chama de cariópse, né? Porque aquela parte então amido ali, sim, aquilo ali não é tecido vivo. Certo. É reserva, não é vivo. Então ali os cutelos, ali, o eixo embrionário é diferente. Aquilo é semente.
Aquilo seria a semente, a bacia ali do milho, entendeu? Então, é só para você diferenciar o tamanho da encrenca que é mexer com soja. Então, tudo aquilo é semente. Então, o eixo embrionário está ali no meio, né? Ali debaixo do hilo, ali, perto do hilo, tem a micrópila, o hilo e tal. E ali vai estar toda a informação para a raiz e para a parte aérea. E a germinação epígea, né? Que vai levar o cotiledo para fora. Ali dentro, ali, ó, ele sai para fora protegendo quem? A plúmula, que é muito sensível. Que no milho, nas mono, o que tem? Tem o coleóptilozinho, ele lignificado, aquele bichinho ali, vocês viram? Para quebrar ele dá trabalho. Subir, aquele trem vai germinando, vai subindo e dentro vai as plúmulazinhas. Por isso que em 3 dias tá para fora. E soja demora um pouquinho mais e tal, porque tem um esforço muito grande. Então tudo aquilo é semente. Então, o eixo embrionário da semente maior é maior, então ele tende a ter uma plântula maior. E aí? Essa aqui agora é maior. Quem é mais vigorosa? Pequeno ou grande? Agora na parte então assim, é interessante a gente pensar desse. Eu gosto de usar esse raciocínio aqui, porque depende da métrica. As duas são muito boas. Tá tudo bem. Certo. A gente pode usar uma peneira 5, a gente pode usar uma peneira 7. Não tem problema nenhum. Menor do que 5, não. Porque a gente tem problema de maturidade. Certo. A gente tem muitos indivíduos imaturos. 7,5, 8, a gente tem problema de dano mecânico. A gente tem maior problema de trilhar aquilo, de separar da vargem, e acaba danificando a semente. Então, nesse intervalo aí de 7,5 a 5, é um intervalo muito saudável da gente trabalhar com as sementes. O que é mais fácil? É mais fácil a gente trabalhar com a média. A média é mais fácil. Porque mesmo num lote de semente 7,5, eu vou ter um pouco mais de dano mecânico porque a semente é maior. E mesmo dentro da peneira 5, eu tenho um pouquinho de grau de maturidade. Então, se a gente pegar essa distribuição da qualidade, ela vai estar dentro dessa faixa de 5 a 7,5. E a maioria das empresas estão comercializando o quê? Entre 5,5 e 7, 7,5 ali. Tentando sair dos extremos. Mas se você receber uma semente com uma qualidade fisiológica alta, independente da peneira, quem manda? Quem manda, pessoal, na semente é a capacidade dela transformar aquilo que ela tem. Não adianta ter muito numa semente grande que tem mais reserva, mais pesada, e não ter condição celular para trabalhar aquilo. Entendi. Perfeito. Entendeu? A métrica aqui. Não, perfeito. Ficou muito bom, bem explicado, professor. Infelizmente, eu vou ter que parar o assunto aqui porque o tempo tá estourando e hoje tá meio corrido. Desculpa, professor. Vamos com certeza marcar um segundo episódio aqui do podcast quando o senhor estiver por aqui. Queria agradecer imensamente eu ter aceitado o convite, ter vindo para cá, gastado esse tempo com a gente, ensinado muito, aprendi demais hoje aqui. Foi uma honra ter conversado com você. Muito obrigado, professor. E, Leandro, quiser deixar uma mensagem final? Professor, acho que assim, agradecer, a gente procura... Hoje nós estamos muito preocupados com isso no nosso dia a dia, de pessoas, e eu acho que assim, valeu desde o início do nosso bate-papo, antes de começar a gravar, professor. Porque eu falo assim, nós estávamos falando com o professor Paulo Arbex também, de encontrar pessoas boas, né? Que nesse sentido de conhecimento e de compartilhamento de informação. Né? E pra gente aqui, pessoas que o professor falou ali vamos dar cara a tapa, vamos ter que fazer, doa quem doer, né? É muita nossa característica. E eu sei que nós teríamos muitos assuntos aqui que são importantes, e se Deus quiser nós vamos estar juntos em outras oportunidades, mas hoje, pessoalmente, professor, como eu digo, assim, para nós hoje tá legal porque nós estamos encontrando professores, estão tendo a oportunidade de professores nossos, que a gente aprendeu muita coisa nessas aulas online e tal, e hoje está aqui pessoalmente, sabe? Isso dá é muito gratificante para nós, sabe? E eu sou um eterno agradecido aos meus professores, eu agradeço demais eles, porque tudo que está acontecendo na minha vida foi por causa deles. Né? No sentido assim de a gente hoje estar tentando levar um pouco para o agricultor, talvez a gente tenha um acesso hoje ao agricultor diretamente, que até por causa de mídia e por causa de tudo isso aí. Então, professor, muito obrigado mesmo aí por estar aqui com a gente essa hora e tanto, e essa disponibilidade. Para mim, isso aí tem um valor imenso mesmo, e nós só temos a agradecer como a Rede da Solução, né, professor? Então, fique à vontade, quando precisar da gente também, nós vamos estar sempre aqui, divulgar, a gente trocar informação. Eu sei que gera muita informação lá, e hoje talvez nós temos essa possibilidade também de levar isso para muita gente. Então,
pode contar com a gente, se sempre que precisar divulgar alguma coisa. E fique à vontade, assim, a gente sempre deixa uma mensagem, o que o senhor gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo, escutando a gente aí, né, seja pessoal, seja profissional, qualquer coisa que o senhor ache pertinente para nós encerrar nosso assunto de hoje. Não, eu só tenho a agradecer a vocês aí, conhecer vocês aí, o espaço que foi me dado. Se deixar falar de semente, nós vamos falar muita coisa. Eu tenho profunda paixão pelo que eu faço, eu não me dou por vencido. Não, eu sei que eu não sei muita coisa. Tem muita coisa que eu não sei. Eu não sei mais coisa do que eu sei. Entendi. E isso me perturba. Então eu quero tentar sempre buscar, porque tudo começa pela semente, tudo começa pela semeadura. E nós não vamos colher 100 sacos se não tiver semente vigorosa. Tenho certeza, professor. E fazer semente vigorosa em 1 hectare é fácil. Fazer semente vigorosa em 50, 60 mil hectares é coisa para profissional, precisa da gente, precisa de pessoas. Certo. E aí vai o entendimento de tudo, de toda a cadeia produtiva, não um contra o outro, é todo mundo junto, né, fazendo as coisas. Então eu só tenho a agradecer a vocês também por oportunidade. Fico à disposição naquilo que, dentro das minhas limitações, o que eu puder ajudar com você, com quem seja aí dos teus ouvintes. Eu não tenho muita prática esses negócios aqui, mas a intenção é essa, né? A gente está sempre pesquisando lá, tentando entender todas as interações possíveis. Elas são complexas, né? Então, são, muito. Deu para ver agora no papo aqui, o negócio é bem diferente do que nós pensávamos. 1, 2, 3... Bora pra lida!